Oi pessoal, meu nome é Letícia, eu sou catequista da Célula São Paulo, de sexta-feira, e hoje eu estou vindo aqui para darmos continuidade ao nosso aprofundamento sobre os 10 mandamentos. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração inicial e pedir a intercessão da nossa mãezinha pelo nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãezinha, interceda por nós, interceda por tudo que será dito nesse vídeo. Que seja dito, Mãe, não as minhas palavras, mas tudo aquilo que o seu filho gostaria que alcançasse o coração de cada um que assistir esse vídeo. O coração de cada crismando, de cada familiar, de cada pessoa que tem acesso a essa formação. Eu te peço que a Senhora esteja presente conosco durante toda a gravação e por todas as palavras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o 8º mandamento, né? Essa oportunidade que a gente está tendo, né, na Crisma, de fazer o aprofundamento, de termos mais encontro, está sendo muito especial, né? Eu acredito que para todos vocês, né, que estão podendo debater, né, com seus catequistas, cada um dos mandamentos, né? A gente está podendo bater em teclas que nos encontros normais a gente não conseguia, né? Alguns mandamentos eram dados juntos, outros até tinham um encontro específico, mas a maioria a gente tinha que ser um pouco rápido, né? E a gente está tendo essa oportunidade de repensar as nossas atitudes, né? Todos nós que estamos caminhando para a santidade, com certeza nos debatemos no dia a dia com pensamentos, né, com atitudes e em que a gente se questiona, será que isso é cristão, né? Será que eu deveria fazer isso? E o 8º mandamento, ele pode parecer óbvio, né? Mas num aprofundamento a gente vai ver que ele é muito extenso e que muitos de nós cometemos ele, às vezes mesmo sem intenção, né? Então vamos lá. O 8º mandamento ele fala: não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Não levantarás falso testemunho contra teu próximo. É importante a gente dizer aqui que contra teu próximo contra outrem, né? Não necessariamente é só as pessoas que são próximas afetivamente, mas não levantar falso testemunho a ninguém, né? Ao outrem, né? Porque nós, como cristãos, somos todos irmãos. Então a gente entende que é não levantar falso testemunho a outro. Então vamos lá. A gente acabou de ter o aprofundamento, né, do 7º mandamento. E o 8º mandamento, ele se assemelha muito ao 7º, né? O 7º, ele fala, não roubarás, né? Fala de não tirar as posses do outro. E o 8º mandamento fala de não tirar a fama do outro. Quando a gente menciona, né, quando a gente estuda sobre fama em relação ao 8º mandamento, ela até vai ser mencionada no catecismo, né? E é mencionado, não é fama de pessoas famosas, né? É fama do conceito literal dela mesmo. A fama que a pessoa tem são características, né? A reputação daquela pessoa dentro de um grupo. Então, uma pessoa ela pode ter uma fama boa ou ela pode ter uma fama ruim, né?
Então a gente está falando do conceito literal da palavra fama, né? O conceito de dicionário mesmo. E aí a gente vem para o ponto, né? No 7º mandamento, se a gente olhar, né, fala não roubarás. E o 8º mandamento fala não falar mal do próximo, né? E aí a gente pode pensar, não roubar é muito pior, né, do que não falar mal. Não, não é. O 8º mandamento, ele é considerado mais grave do que o 7º mandamento. Por quê? Aí agora a gente vai ver, né? O 8º mandamento, ele é um dano da reputação de uma pessoa, né? De um ser humano. O 7º mandamento, ele é um dano de posse, né? Então, quando você, óbvio que você não, você roubar, né, contra uma pessoa, é um pecado muito grave, né? Mas quando você tira coisas materiais de alguém e aquela pessoa ela tem uma boa reputação, ela consegue reconstruir tudo aquilo que você tirou dela, tudo aquilo que ela perdeu, né? Agora, quando você tira a fama de uma pessoa, quando você tira a reputação de uma pessoa, é muito difícil ela conseguir reconstruir essa fama dela, né? Essa reputação, né? Quando você fala mal de uma pessoa, é muito difícil que ela consiga reverter, né, essa situação. Que tem aquele famoso ditado que quem conta um conto, né, então vai aquele telefone sem fio e daqui a pouco você falou isso da pessoa, lá no final ela já é 1000 vezes isso que você disse. Então, o que acontece? Os 2 mandamentos, o 7º e o 8º, são mandamentos que envolvem o conceito de justiça, né? Então, por isso que a quebra deles, não basta você pedir perdão, não basta você se confessar, né? Você tem que devolver aquilo que foi roubado, né? Ou aquilo que foi dito. Você tem que desfazer, entendeu? A situação de pecado. Então, no caso, se você atentar contra alguém de forma material, né? Se você roubar, né? Se você pegar coisa de alguém de forma material, você tem que devolver, né? E se você atentar contra a fama de uma pessoa, você tem que desfazer aquilo que você falou, né? Você tem que falar a verdade, né, sobre aquela pessoa. Então, se você fez um post no Instagram falando mal de uma pessoa, como é que você vai fazer com que você desfazer isso? Não adianta você chegar perto da pessoa e pedir desculpa. Olha, desculpa, não foi a minha intenção e apagar o post. Tá tudo certo, já resolvi. Não. Não foi por meio de um post que você afetou a fama dela? Então você vai ter que fazer um post para ela desfazendo, né? Falando que você se equivocou. Esse mandamento ele não tem essa questão assim, se foi proposital, se foi intencional ou não, né? Você pode ter feito sem querer, ainda assim é pecado. Então você tem que desfazer a situação de injustiça da mesma forma com que você fez. Então, se você publicou no jornal, você vai publicar uma matéria no jornal falando que aquela pessoa não é tal característica que você falou, né? Então, assim, fulano de tal é corrupto e a pessoa não é corrupta, então você tem que... Se você vai para a internet, faz um post no Facebook falando que fulano de tal fez isso, isso e aquilo, e você descobre que ele não fez nada daquilo, ou você não tem como provar que ele fez aquilo, você tem que ir no seu Facebook, fazer um post e falar que fulano de tal não fez isso, ou você não tem conhecimento disso, que só assim você vai estar
vai estar desfazendo esse pecado que você cometeu, né? Então, vamos agora, né, aprofundar aí os conceitos para a gente poder entender melhor, né? Quando a gente fala do não levantarás falso testemunho, é importante a gente deixar bem claro aqui um ponto, né, sobre que muitos devem se questionar, né? A gente pensa logo em quem? Calúnia, né? Então, assim, o 8º mandamento é não caluniar, né? Mas é importante deixar claro o seguinte: a calúnia no âmbito civil, né? No âmbito penal, né? Como um crime, é você atribuir falsamente um crime a alguém, tá? Agora, a calúnia para nós cristãos, no intuito de um pecado, né, de cometer um pecado contra o 8º mandamento, é você atribuir um fato que não condiz com a verdade. Não precisa ser um crime. Não precisa ser um crime. Se você disse que aquela pessoa fez alguma coisa, que mesmo que não seja um crime, e ela não fez, você está pecando contra o 8º mandamento. E isso é muito importante a gente deixar claro, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Você fala assim, o fulaninho roubou, e o fulaninho não roubou, você está cometendo um crime e você está ferindo o 8º mandamento, né? Porque você está falando que ele cometeu um crime e ele não cometeu, então você está cometendo um crime e você está ferindo o 8º mandamento. Agora, se você fala assim, o fulaninho traiu a mulher, ele é casado e traiu a esposa dele. O adultério, ele não é mais crime. Não é crime você trair a sua esposa, né? O adultério, ele não é mais crime, mas é um pecado, né? Então, você está ferindo o 8º mandamento. Então, é muito importante a gente ter essa clareza que não importa. Se você estiver falando qualquer coisa de uma pessoa que não condiz com a verdade, você está ferindo o 8º mandamento, tá? Então, vamos continuar. O 8º mandamento tem uma questão também, que é o seguinte: você falar fatos, né? Você desrespeitar, né, a descrição da caridade de uma pessoa. O que significa isso? Uma pessoa te contou um pecado dela, né? Ela te contou um pecado. Você pegou e contou aquele pecado para um monte de gente. É verdade isso, né? O pecado realmente aconteceu. Mas você está ferindo contra o 8º mandamento, porque você está destruindo a reputação dessa pessoa, né? Você não está ajudando ela, você não está fazendo nada para ajudar ela, você está fazendo fofoca, né? O 8º mandamento, ele tem isso, ele é atentar contra a verdade, você fazer falso testemunho e você não fazer fofoca, né? Então, você falar da vida alheia, você ficar fofocando é pecado contra o 8º mandamento. Então, é muito importante a gente deixar isso, né? A gente deixar esses pontos aí claros. Vamos dar uma olhadinha, né? Eu separei aqui algumas passagens, eu começo a falar e não vou lendo, mas vamos dar uma olhadinha na Bíblia, né, para a gente poder entender tudo isso que eu estou falando. Eu vou também deixar aqui, vou falar os pontos do catecismo, para vocês darem uma olhada, darem uma lidinha com calma. Eu não vou ficar lendo item por item, porque senão acaba ficando um vídeo meio monótono, né? E eu sei que todo mundo acelera aí o videozinho e não vai prestar atenção naquilo se eu ficar lendo. Então, assim, eu deixo aqui, né, a passagem e vocês vão ler depois com calma,
Então, para quem tem o catecismo da Igreja Católica, eu tenho certeza que todo mundo tem, né? Todos os crismandos. Se não tiver fisicamente, tem disponível, né, no celular. O 8º mandamento fica na página 235. E aí, quando você chegar lá, são 3 páginas que vão falar, né, sobre o 8º mandamento. E é muito importante que vocês leiam com calma e que vocês destrinchem, né, essas páginas. E aí vocês, tendo alguma dúvida, podem me procurar ou podem procurar o seu catequista na aula, né, no encontro que vai falar sobre o 8º mandamento. Mas eu separei alguns específicos, né, para a gente estar lendo aqui juntos e para dar como exemplo com vocês. Primeiro, a gente vai pegar a Bíblia. Na Bíblia a gente vai pegar na passagem de Pedro. 1 Pedro, tá? 2, a gente vai ler o versículo 1, né? Então, 1 Pedro 2, versículo 1, que fala assim: Deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimento, inveja e toda espécie de maledicência. Então, aqui no Pedro, né, 2, versículo 1, vem falando sobre essa questão. Então, a gente vai destrinchar para saber o que esse Pedro quis dizer com isso. Como que a gente vai destrinchar? A gente vai pegar o catecismo. E aí, no catecismo, a gente vai pegar no 24:7-5. E aí está escrito assim, ó: Os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Efésios 4:24. Livres da mentira. Efésios 4:25. Devem rejeitar toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia, de inveja e de maledicência. 1 Pedro 2:1. Então, quando a gente vem para o catecismo, eu acho que ele deixa mais claro o entendimento para nós, né? Porque Pedro, quando fala do 8º mandamento, né, ele fala rejeitar toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia e de inveja. Por que eu li essa passagem, né? E eu quis ler a Bíblia e o catecismo, para vocês entenderem como é que tá, né? Que na Bíblia fala de astúcia, fingimento e inveja. Para vocês saberem que o 8º mandamento não é somente você falar uma coisa falsa, né? É realmente você atentar contra a moral, contra a reputação de uma pessoa, né? Então, às vezes, você vai falar um ponto fraco de uma pessoa, um pecado, por inveja, né? Aquela pessoa, ela trai o namorado. Você sabe que isso é pecado, que ela está pecando, né? E aí você vai contar para todo mundo isso porque você tem inveja, porque você queria ter o namorado dela, um exemplo. Então, assim, você está pecando contra o 8º mandamento, você tá invejando o homem do outro, né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender e correlacionar, que às vezes, quando determinadas atitudes, você fere vários mandamentos, né? Você não só fere um. E aí você tem que confessar que você pecou contra todos os mandamentos e listar, né, aquele exame de consciência que a gente faz quando a gente vai se confessar. Então, eu anotei aqui umas coisinhas, né, para eu não esquecer. Então, vamos lá. Então, eu botei aqui, mas isso aqui eu já falei, mas eu vou ressaltar porque isso é importante. Que dentro do 8º mandamento, está falando assim, sobre exige também respeito pelas confidências contadas a você.
Então, eu vou dar um exemplo para vocês disso, para vocês entenderem melhor. Imagina assim, que uma pessoa, né, tem um casamento e num momento de fraqueza, né, ela trai, né, o marido ou a esposa dela. Mas ela se arrepende dessa traição e ela se confessa e ela volta a viver. E ela não conta isso pra ninguém, né? E ela reconstrói o casamento dela. E aí você tá num jantar na casa dessa pessoa. E aí você pega e conta pro marido dela, depois que já tá tudo reestruturado. Aí você conta, olha, em tal momento, o seu marido, a sua esposa te traiu. E isso é verdade, né? Esse fato realmente aconteceu. Mas essa pessoa te contou isso, né? Como forma de desabafo, como um segredo. Ela se arrependeu e ela está se reconstruindo. A sua fala, né, não tem nenhuma intenção de trazer algo bom para aquela família. A sua fala diante desse jantar não tem nenhuma intenção de reconstrução, né, de carinho, de amor ao próximo. Então você está pecando contra o 8º mandamento, porque você não está respeitando uma família. Você não pensou no prejuízo que aquilo pode trazer, né? Que pode destruir aquela família que está sendo reconstruída, que houve um arrependimento. Então, assim, é muito importante essa consciência, né? Que você falar uma mentira é pecar contra o 8º mandamento. Mas você falar o pecado de uma pessoa, né, mesmo que seja verdade, sem intuito de fazer o bem, também é pecado contra o 8º mandamento, tá bem? Diferentemente, por exemplo, se você fica sabendo que uma pessoa ela tem um tal defeito, né? Sei lá, ela é alcoólatra e aí ela tá num relacionamento, ela tá prestes a casar e ninguém sabe disso, né? Aí você tenta ajudar essa pessoa, mas com o objetivo, né, de fazer com que de evitar, né, um casamento destruído pelo alcoolismo. Você chega perto, né, somente do esposo, do marido e conta, olha, fulaninho tá passando por isso e aquilo. Então acho importante vocês tratarem disso antes do sacramento do matrimônio. Assim, você não está falando porque você quer destruir aquele relacionamento, você está falando porque você quer evitar que uma pessoa entre em comunhão, né, entre num relacionamento, né, no matrimônio, sem consentimento da real característica, né, do outro, que isso é importante, né? Você tem que saber, nenhum de nós é perfeito, todos de nós temos defeitos, mas você tem que saber as qualidades e os defeitos daquela pessoa que você escolheu viver eternamente. Então, assim, quando você chega e você conta somente para a pessoa que está envolvida no contexto, com o intuito de ajudar, não é pecado, né? Mesmo que você esteja contando algo que ela fez de errado, ou algo que seja pecado, né? Que ela roubou alguém, que ela ficou, porque aí a decisão vai ser dela, né? Você não está contando como fofoca, com o intuito de fofoca. Você está contando para poder ajudá-la, no intuito de ajudá-la. Aí tudo bem, você não está ferindo contra o 8º mandamento. Vamos falar também de uma coisa que é muito importante, né? Que também está tudo dentro do 8º mandamento.
Quando você julga uma pessoa sem fundamento, né? Porque a fofoca, ela traz isso. Ela traz com que os outros... Isso é automático. A gente não pensa, né? Então, por exemplo, se uma pessoa chega perto de mim e fala assim: ah, aquela menina ali dá em cima de todo mundo. Eu automaticamente eu vou pensar assim, eu vou criar 1 milhão de julgamentos na minha cabeça, mesmo sem conhecer aquela pessoa, né? Isso se chama de juízo temerário, né? E quando isso não tem fundamento para você, né? Você não tem, isso é pecado. Você repassar essa situação sem nenhum fundamento, porque alguém te contou, isso é pecado. Então é muito importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, a gente filtrar aquilo que a gente recebe e a gente não transmitir, né? Se a gente recebeu alguma coisa que a gente não viu fundamento naquilo, não sabe de onde veio, a gente não tem como provar, então a gente, guarda para nós mesmos, coloca aquela pessoa em oração, a pessoa que está sendo difamada, a pessoa que veio até você falar, e pede para que Deus cuide delas. E não vamos cometer o pecado, né? Não vamos viver daquilo. E é até importante sinalizar para a pessoa que está vindo até você: olha, o que você está vindo me dizer é pecado. Você está atentando contra o 8º mandamento. Você está falando da fama de uma pessoa, da reputação de uma pessoa. Isso é muito sério. Você ia gostar se fosse com você? É muito importante a gente se posicionar também, né? Porque quando a gente se posiciona, a gente está afirmando a nossa fé. A gente está afirmando a nossa posição como católicos, como discípulos de Deus, como pessoas que querem viver a verdade e somente a verdade. E a gente quer viver conforme Deus nos pediu para viver, né? Os 10 mandamentos foi Deus que deu para nós. E é para a gente obedecer, né? Então você pode chegar perto daquela pessoa e falar assim: olha, eu pratico uma fé e eu respeito os mandamentos de Deus, então eu não vou conversar sobre isso, porque isso para mim não tem fundamento, e eu estaria atentando contra o 8º mandamento da lei de Deus, né? Isso é muito importante. Outro ponto também que vou falar aqui com vocês é sobre a questão da adulação. Adulação quer dizer o quê? Bajulação, né? É a mesma coisa. O que é isso? É quando você elogia uma pessoa, né? Dando uma característica para ela que você não acha que ela tem, né? Mas só com o intuito de bajular, né? Às vezes, por exemplo, você acha seu chefe um mala, mas aí você chega perto dele e fala assim: ai, chefe, você é o melhor chefe do mundo. Você está bajulando, você está querendo que ele ache uma coisa que você não acha para ter algum proveito, né? Ou você chega perto de um professor e fala: você é o melhor professor do mundo, mas na verdade você só quer que ele te dê a nota que você precisa para passar de ano. Isso é pecado contra o 8º mandamento, né? Porque você não está falando a verdade. O 8º mandamento, ele é todo envolvido pela verdade, né? Então a gente cuida da reputação de uma pessoa para que só sejam ditas verdades, né? E é tudo em prol da verdade. Então é importante a gente saber que a bajulação, né? Você cometeu o pecado da adulação, você está ferindo o 8º mandamento, então você tem que, no seu exame de consciência, reportar isso também, né? No momento de confissão. Outra modalidade, né? Até tá dito, né? Na passagem de Pedro, acabou que eu comecei eu fui falando e eu não expliquei. Mas na passagem de Pedro, quando fala de maledicência, o que é a maledicência? É a fofoca, né?
É quando você tem conhecimento do pecado de uma pessoa e aí você vai falando aquele pecado simplesmente para difamar aquela pessoa, né? Sem intuito nenhum, foi o que eu falei. Isso é você atentar contra o 8º mandamento e o termo, né, dessa sua ação se chama maledicência, né? E que ficou bem claro na passagem de Pedro que a gente leu. É importante que vocês leiam depois as passagens, reflitam, peguem o catecismo, né, para poder entender tudo aquilo que está sendo dito, porque não é simples, né, gente? Tem muita coisa que a gente não imagina, né? E é importante a gente estar ciente, né, do que é pecado, para a gente rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né, para a gente estar sempre firme na nossa fé, né. Quando a gente caminha em direção a Deus, é importante que a gente esteja firme na nossa fé, é importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Para que isso tudo, para que a gente melhore a cada dia, né? A gente está aqui nesse mundo para melhorar, né? Então, hoje a gente tem que ser melhor do que ontem, né? E assim por diante, porque aí a gente vai ter um mundo muito melhor, né? Vamos falar um pouquinho também tem bastante coisa. Eu acho que eu falei, né, que toda falta cometida exige reparação nesse pecado. Então você tem que reparar da mesma forma que você a cometeu. Isso aqui é muito importante. Tava faltando. Quem está acompanhando aí pelo catecismo, vamos pegar lá no parágrafo 2482, tá? Para a gente poder só refletir, né? O que Deus disse. E aí nesse parágrafo, você vai ver que está escrito o seguinte: a mentira consiste em dizer o que é falso com intenção de enganar. O Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica. Vós sois do diabo, vosso pai. Nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Então, assim, toda vez que a gente fala uma coisa que não é verdade, a gente está falando uma mentira, né? Isso intencionalmente ou propositalmente. E na Bíblia, né, Deus está dizendo que a mentira é diabólica. Então vamos tirar isso da nossa vida, né? Vamos tirar a fofoca da nossa vida, vamos tirar o falar mal do outro, mesmo que seja verdade, né? Você está contribuindo para aquela pessoa, para que ela perca o que ela tem de mais importante na vida dela, que é a reputação dela, né? Então, ao invés da gente chegar e ficar falando para todo mundo que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, tenta fazer algo com que ela melhore, tenta fazer algo para que faça ela conhecer o amor de Deus, né? Conhecer o carinho de Deus. Ajudar o próximo é muito importante, né? E destruir a reputação de quem quer que seja é muito triste, né? No momento você pode achar que está fazendo uma coisa certa, mas depois você vai ver que no seu coração, quando você realmente tem conhecimento do amor de Deus, aquela sua fala inapropriada vai te magoar muito. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento antes e que a gente evite, né? Que a gente reflita sobre as nossas palavras, a gente
as nossas palavras machucam muito as pessoas, né? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? De o que a gente vai falar, como a gente vai falar, para que a gente não fira o outro, né? E a gente esteja sempre trabalhando com a verdade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprofundado, né, sobre o 8º mandamento. Eu espero que vocês tenham despertado a vontade de estudar mais, né, de se aprofundar mais, né, e que vocês peguem a Bíblia, peguem o catecismo, não pela crisma, não porque o seu catequista vai te perguntar alguma coisa na próxima célula, mas por você, para você se aperfeiçoar espiritualmente, para você se aproximar de Deus, né? Se aproximar de Jesus. Não tem bênção maior nessa vida do que você estar pertinho de Deus, do que você sentir o seu coração com o coração de Jesus unido ali. E você só vai conseguir sentir isso quando você começar a ver que as suas atitudes são atitudes voltadas a Deus, né? Quando você começar a pensar, quando você começar a refletir e a mudar. E a ver, isso não é certo. Não é certo eu estar nesse grupo de fofoca, não é certo eu estar difamando aquela pessoa, não é certo. E aí você vai mudando, né? E a sua mudança vai mudar todos que estão ao seu redor. Então eu espero que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe cada familiar de vocês, né? Que vocês estejam aproveitando verdadeiramente esse tempo que nós estamos passando, que é um tempo de mudança e é um tempo de aperfeiçoamento, né, do nosso interior. Nós estamos voltados para o nosso interior. A gente está voltado para o nosso... A gente está tendo uma oportunidade, né, de estudar mais, de conhecer mais a nossa fé, a nossa igreja e de realmente falar, olha, eu quero ser católico, eu quero me crismar. Então, espero verdadeiramente que vocês estejam aproveitando. Qualquer dúvida, podem contar comigo. Estou à disposição para ajudar vocês, né, nessa caminhada. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.